Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa conversa, que a gente começou na semana passada, quando eu falei um pouco sobre o tema da tecnocracia e tudo mais, usando a paixão da elite financeira brasileira pelo Haddad como ponto de partida. Eu sei que o vídeo ficou meio denso, um pouco mais carregado de teoria, por isso esse vídeo aqui vai ser um pouco mais leve. Hoje a gente vai falar, vai continuar a reflexão sobre a tecnocracia, mas eu vou falar exclusivamente da esquerda e do momento em que ela se rende a essa forma tecnocrática de ver o mundo. A partir ali de meados da década de 90, a esquerda dá uma guinada no seu discurso e na sua política e passa a adotar uma forma de ver o mundo, especialmente na economia, que é basicamente uma reprodução dos princípios econômicos da direita com alguns toques de vermelho, E isso tem tudo a ver com o que a gente discutiu no vídeo anterior, especialmente porque essa nova esquerda passa a se contrapor ao tal do populismo. O vídeo dessa semana é sobre isso. Basicamente, toda a esquerda social-democrata ou reformista no Ocidente vem de um casamento de intelectuais com movimentos sindicais. Essa aliança resultou em uma série de vitórias eleitorais e no estabelecimento de estados nacionais com serviços básicos de saúde, educação e seguridade social de relativa qualidade. Isso eu digo em relação à esquerda que disputava eleições ao redor do mundo. Até nos Estados Unidos, o país em que a esquerda historicamente não tem muita força, o Partido Democrata, depois do Roosevelt, passa a dar uma linha mais pró-social. No Brasil, o caso mais emblemático dessa tentativa de fortalecer um Estado nacional voltado para o desenvolvimento e a garantia de direitos sociais, para a população no geral, envolve a figura do Getúlio Vargas, essencial para entender o Brasil até hoje. O centro do capitalismo viveu logo após a Segunda Guerra um período que ficou conhecido como a Era de Ouro do capitalismo mundial. Esse foi um momento de relativa tranquilidade, crescimento econômico e fortalecimento do bem-estar social. Essa época foi o auge da social-democracia europeia, com partidos de centro-esquerda vencendo eleições e implantando políticas de educação pública, saúde pública, proteção social, o que resultou em um desenvolvimento e redução das desigualdades. No terceiro mundo, a humanidade viu um forte processo de descolonização, especialmente na África e na Ásia. Antigas colônias europeias vão ganhando independência uma após a outra, com lideranças de figuras populares, líderes dessa massa que conduzia o povo como ninguém e que conduzia o povo para uma perspectiva mais autônoma, mais soberana e tudo mais. Na América do Sul, nós temos o fortalecimento de uma corrente em prol do desenvolvimento com Vargas e JK no Brasil. Temos a subida ao poder do Perón na Argentina e por aí vai. Esse período de forte crescimento do centro do capitalismo vai até meados da década de 70. A partir daí, a guerra no Oriente Médio, as guerras no Oriente Médio e a subida do preço do petróleo faz com que a inflação dispare em termos globais. Isso dá a deixa para a emergência de novas concepções econômicas que até então estavam dormindo. Essas novas concepções econômicas que se julgam liberais começam a ser implementadas na ditadura do Pinochet no Chile e depois ganham destaque com os governos de Reagan nos Estados Unidos e Thatcher no Reino Unido. Aproveitando a crise dos anos 70, essas novas ideias conseguem convencer uma boa parte das pessoas de que o problema estava nos gastos excessivos dos estados, especialmente com o bem-estar social. Isso acomodaria as pessoas e desestimularia o empreendedorismo e a criação de novos negócios. Começa então um processo de forte desmonte dessas políticas implementadas pelos social-democratas, especialmente na Europa. Do lado da economia, aquilo que eu já comentei em outro vídeo, ela deveria ser comandada pelos técnicos de forma científica para alcançar resultados importantes. Esses técnicos transformariam a gestão pública com esses princípios neutros. No fim das contas, todo esse discurso é uma retórica para amarrar os braços do Estado em relação aos gastos públicos. Isso envolve uma forte retórica em defesa da responsabilidade fiscal, que é um negócio meio esquisito, já que poucos países realmente praticam esse princípio até hoje nos seus governos. Esse discurso vindo da direita, que sempre defendeu uma participação mais modesta do Estado na economia e na redução das desigualdades, é normal. O problema é quando isso é defendido pela esquerda. Vamos pegar o exemplo do Reino Unido. O Partido Trabalhista Inglês, de origem sindicalista, foi o construtor de boa parte do estado de bem-estar social do Reino Unido. Eles casavam uma linha política que mesclava o sindicalismo com intelectuais de esquerda e tiveram um relativo sucesso governando o Reino Unido. A partir de meados ali dos anos 90, o Partido Trabalhista ele passa a adotar uma linha centrista que segue muitos elementos das reformas econômicas feitas anteriormente pela Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. É o chamado novo trabalhismo.
Tem uma declaração famosa da Thatcher quando perguntada sobre o seu maior legado, onde ela diz que o seu maior legado foi o Tony Blair, o líder do Partido Trabalhista que depois veio a ser o primeiro-ministro nessa linha centrista. O Tony Blair defendia algumas teses que buscavam afastar o Partido Trabalhista de políticas tradicionais da esquerda, adotando uma linha mais tecnocrática na gestão da economia. Aqui entra a ligação do que eu quero fazer com o que eu comentei na semana passada. A partir dos anos 90, no Brasil, nós também vemos essa guinada tecnocrática na esquerda e na centro-esquerda brasileira. Ela começa com o Fernando Henrique Cardoso. Sim, o Fernando Henrique Cardoso era uma figura de esquerda. O PSDB nasce como um rompimento à esquerda do PMDB, já com essa visão de que fazer as coisas certas na economia era o único caminho possível. Inclusive, essa ideia de fazer a coisa certa anda junto com a de que não há alternativas, né? Essas ideias são muito comuns a todos esses discursos, com destaque para a famosa expressão da Margaret Thatcher, né? There is no alternative, né? Ou não há alternativa, para poder falar sobre a gestão econômica. Só tinha uma forma de seguir a gestão econômica. Essa esquerda que dá uma guinada à direita, ela é chamada de terceira via. E um dos grandes teóricos dessa vertente da esquerda de terceira via é o Tony Blair. Essa nova esquerda passa a dominar esse campo político da esquerda a partir dos anos 90. A gestão econômica passa a ser tomada por termos relativamente famosos hoje, né? Gestão técnica, gestão responsável, gestão equilibrada e por aí vai. E o que isso significa? Um dogma no tal do equilíbrio fiscal, como se ele fosse o único responsável, o único objetivo de um ministério econômico e da política fiscal de um governo. Todo esse conjunto se opõe aos populistas, e aqui tem um elemento curioso. A própria esquerda passa a denunciar o populismo. Durante a história dos grandes políticos reformadores, a gente tem o uso do termo populismo em um tom pejorativo em contraposição aos técnicos. Geralmente o populista é aquele que está em oposição a todo esse conjunto de termos que a gente já falou aqui. Ele é irresponsável, ele é desequilibrado, ele faz uma gestão populista e não técnica, e isso causaria profundos problemas para a sociedade no geral. Um momento simbólico para ilustrar isso é a posse do Fernando Henrique Cardoso, especialmente quando ele afirma o seu projeto de combater a era Vargas com seu Estado intervencionista. Bom, e um outro que também está nessa luta contra os populistas hoje é o Fernando Haddad. No discurso que eu mostrei no último vídeo, ele aponta a irresponsabilidade do Bolsonaro em 2022 com uma crítica ao populismo do Bolsonaro. Mas aqui tem alguns elementos importantes que a gente precisa discutir. O mais importante deles é que a ideia de populismo que essas pessoas têm é profundamente errada. Não só errada, ela ainda guarda um elemento antidemocrático escondido. Por quê? Para isso é bom a gente fazer uma pequena incursão histórica. Quando o liberalismo ganha o mundo ocidental a partir do século XVIII, ele não vem acompanhado da democracia. Os regimes políticos liberais eram profundamente restritivos em relação ao voto popular, e isso só começa a mudar no início do século XX. Os liberais não queriam expandir o direito ao voto para todos por medo de que as demandas populares pudessem desvirtuar o papel do Estado, ou simplesmente por medo de terem que lidar com as consequências de uma representação popular nos espaços de poder. A convivência dos regimes liberais com o povo nunca foi muito boa. Por isso, barreiras como renda, posse de terras e outras eram criadas para impedir o direito a voto das camadas populares. A entrada do voto para todos é marcada pela entrada de movimentos populares e partidos de origem popular na política. Esses grupos eles trazem para si lideranças populares que visam representar o povo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a existência de um bloco socialista liderado pela União Soviética, a Europa ela passa a aceitar lidar com essas demandas populares e passa a incorporar um caráter mais social nesse Estado liberal. Essa incorporação acontece pelas vias democráticas no primeiro mundo, mas no terceiro ela precisa vir com muita confusão, especialmente relacionadas a líderes populares. Essas figuras, caracterizadas como populistas de forma pejorativa, tinham a capacidade de conectar com o discurso popular de uma forma muito mais intensa do que a média política. Para grupos que não queriam abrir mão de seus espaços de poder, isso era um grande risco. O populismo, segundo as reflexões da pensadora Chantal Mouffe, é uma estratégia de mobilização política que envolve uma comunicação direta com setores populares a partir de uma liderança política legítima. Setores esses que sempre estiveram excluídos do processo político e do jogo econômico dos países. Ser uma liderança de uma grande massa de excluídos, especialmente no terceiro mundo, envolve defender políticas de geração de bons empregos, de fortalecimento da saúde, de fortalecimento da educação e por aí vai. Isso envolve um papel do Estado mais ativo. Quando algumas lideranças que defendem esses direitos sociais
sociais, o que deveria ser o básico, são taxadas como populistas de forma pejorativa, o que estão querendo falar, na verdade, é que essas demandas não deveriam ter espaço no orçamento público. Essa nova esquerda que emerge nos anos 90, como eu disse, adota essa tentativa de mesclar uma gestão técnica do orçamento com as demandas por mais direitos sociais. Como que isso pode ser casado? Daí vem um processo muito forte de terceirização dos serviços públicos, com o dogma de que a iniciativa privada sempre vai fazer um trabalho melhor do que a iniciativa pública. Vemos as parcerias público-privadas, as organizações sociais, as ONGs e outras organizações substituindo o papel do Estado na garantia de direitos. O que pode surpreender é que não foi só o FHC que adotou essa linha antipopulista. Outro que adotou essa linha foi o Lula. Quando ele assume em 2003, ele coloca um banqueiro, que é o Henrique Meirelles, no Banco Central e um político na Fazenda, o Antônio Palocci, para ser o homem do sistema financeiro no governo. Tem aí uma tática de blindar o núcleo político e o núcleo da política econômica para passar uma mensagem ao mercado de que o governo é responsável e equilibrado. Foi assim com o Palocci e é assim hoje com o Haddad. Quando o Haddad foi escolhido como candidato em 2018, quando o Lula estava preso, não foi por seus dotes políticos ou sua liderança popular, mas foi pelo fato dele ser um dos quadros mais tecnocráticos dentro do PT e que teria mais facilidade de ganhar o apoio do mercado. Isso se torna evidente agora com a lua de mel do Haddad com o mercado. Nessa semana mesmo, Henrique Meirelles, o homem todo poderoso do mercado, ele elogiou o Haddad falando que ele estava levando o governo para boas práticas financeiras. E o que seriam essas boas práticas? A política econômica técnica que faz com que o mercado dite a agenda do governo. Não tem segredo. E não tem ninguém melhor do que o Haddad, o nosso ministro técnico, que abandonou a USP, uma instituição pública, para dar aula no INSPER, uma instituição umbilicalmente ligada a esse lobby pró-mercado. Segundo esse raciocínio, o governo Lula, com o Haddad, o técnico, no comando da economia, ele está convergindo para uma política econômica certa. Mais uma vez, o núcleo da política econômica ele é blindado em troca de uma suposta responsabilidade fiscal. E aí eu gostaria de entender como que isso vai ser possível hoje, em um país com milhões de miseráveis, com milhões passando fome. Será que eles vão entender o trabalho técnico do ministro Haddad e do governo Lula? Será que eles vão aceitar o belo trabalho contra o populismo do Bolsonaro? O governo Lula casa uma retórica de garantia de direitos, de colocar o pobre no orçamento, como ele adora falar, com uma política econômica que dificulta tudo isso em troca de uma gestão técnica da economia. Vai dar certo? Eu não faço ideia. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu já peço aqui para se inscreverem no canal do Disparada, ativarem o sininho e acompanharem os outros programas, A gente teve na segunda o Massa Crítica, que debateu a Petrobras com o Gilberto Bekovitch, e amanhã a gente vai ter o Disparate, o podcast do Disparada, não percam. E aí eu faço o convite também para que vocês me acompanhem no meu canal também, para ver o que eu estou fazendo, para ampliar essa discussão aí que a gente está fazendo, eu vou deixar aqui na descrição. Um grande abraço para todo mundo e até mais.